Olá, vamos agora então ao nosso segundo vídeo, continuando aqui falando de alguns conceitos do Aristóteles e assim na doutrina geral. Depois nós vamos partir para a questão da ética, que é a nossa tarefa fundamental aqui. O Aristóteles, naquilo que a gente chama de a metafísica dele, ele vai trabalhar alguns conceitos que ficaram clássicos na filosofia. Um deles, por exemplo, dois deles, é a matéria e a forma. Matéria e forma. Matéria, o que é matéria para o Aristóteles? É uma substância material, aquilo que sustenta o ser. Então, tudo aquilo que é tangível, tocável, mas não só isso, é claro, isso seria matéria. A ilé, que o grego falaria. E a forma é uma espécie de modelagem aplicada à matéria, dando distinção ao ser. Mas não vamos entender aqui essa forma apenas como se fosse assim, uma forma de pão, uma forma de fazer tijolo, enfim, que permite uma produção em série. Não, não é isso. A forma é aquilo que, atuando, estando junto com a matéria, define o que é o ser, determina o ser e o realiza na matéria. De tal forma que não existe ser sem matéria e sem forma. As duas coisas têm que comparecer. Então, logo no primeiro livro da Metafísica, o Aristóteles começa a falar desse ser e vai dizer que o ser tem quatro causas. As quatro causas do ser de Aristóteles. A primeira causa, óbvia, é a causa material. Que a causa material é a substância material de que um ser é feito. Então, por exemplo, esta mesa, aqui feita de madeira, esta cadeira atrás de mim, feita de madeira, essa é a matéria, tanto da mesa quanto da cadeira. Uma casa feita de cimento, a matéria é o concreto, o cimento e assim por diante. E tem a causa formal. A causa formal é a formatação específica de cada ser. Então, por exemplo, se você olha para as casas, você tem casas assim, quando se pensa numa casa, você imagina portas, janelas, paredes, também a estrutura da casa, que a gente não vai perceber, e o telhado, o teto. Todas as casas têm essa estrutura. E você pode fazer casas diferentes, mas todas serão casas. Então, a causa formal é aquilo que, atuando numa determinada matéria, no caso o cimento, o tijolo, vai dar aquela configuração à matéria. É isso que faz o ser. E tem também a causa eficiente. A causa eficiente está ligada àquele que cria o ser, o que causa o ser. É aquele ou aquilo que o causa. Aquele ou aquilo. Por quê? Porque para os cristãos, por exemplo, Deus criou o mundo, então ele é causa eficiente do mundo. Mas para o grego, por exemplo, o mundo é autocriativo. Toda a mitologia grega coloca o mundo como causa dele mesmo. Então pode ser aquilo que o cria. O criador ou aquele que age causando o ser. Isso é muito importante em Aristóteles. Que ele vai falar longamente sobre isso. E o Aristóteles já cunha um termo dizendo o seguinte, que existe, assim, por questões lógicas, existe um primeiro motor imóvel, ou seja, aquilo que causa tudo que é causado não pode ser causado por ninguém. Uma ideia que será aproveitada depois pelo Tomás de Aquino para se falar de Deus, por exemplo. E tem também a causa final. A causa final ela é importantíssima. O Aristóteles diz que todo ser, exceção de nenhum, tem um propósito, nasce com um propósito já dado pela natureza, inscrito na sua própria natureza. É o que mais tarde ele vai chamar de a virtude de cada ser. É a meta, o fim, para o qual cada ser existe. E aí, no caso do homem, essa causa material ela é mais assim
complicada, porque o homem, ele é ao mesmo tempo um animal, ele é também racional e é também comunitário. Essas três dimensões da vida humana têm que ser, tem que ser levadas em conta quando se fala de causa final. Porque a causa final está ligada à perfeição do ser, à realização total do ser. E no caso do homem, essa realização está na vida dele como animal, na vida dele como ser racional e na vida dele como cidadão. Então, para dar uma exemplificação, vamos pegar assim dessa causa, dessas quatro causas, vamos pegar, por exemplo, aqui uma estátua de Michelangelo. Vamos pegar, por exemplo, uma estátua famosa de Michelangelo, chamado a Pietà. Pietà é aquela imagem que está lá no Vaticano, né, com Maria, né, tendo o Cristo morto no colo, né, a gente chama de Mater Dolorosa, né, uma mãe que tem dores por conta do filho morto. Né. Então, a causa material seria o mármore. Né. Michelangelo usava os blocos de mármore para fazer suas estátuas. Né. A causa formal é a imagem aplicada, no caso ali Maria, né, e o filho morto, o Cristo morto. Essa é a causa formal, porque entre todas as estátuas do mundo, aquela tem este formato. Né. E a causa eficiente é o Michelangelo, ele, o escultor, que fez aquela estátua. E qual é a causa final? A causa final de uma estátua é o deslumbramento, né, a memória que se tem de uma cena, né, remeter-se a um fato doloroso, né, de uma pessoa importantíssima, como é o caso da mãe do Cristo, como é o caso do Cristo, né, que vai servir assim, de exemplo de muitas mães que choram filhos mortos e assim por diante. Então, repetindo, causa material é o mármore, causa formal a imagem aplicada, a causa eficiente é o Michelangelo, e a causa final, o deslumbramento, né, a emoção estética e assim por diante. Né. E sobre a causa eficiente, né, eu já tinha anunciado que o Aristóteles vai falar do primeiro motor imóvel. O Aristóteles diz o seguinte: todos os seres, eles são ou causados, né, ou são moventes. Ou seja, eles podem ser as duas coisas também, né? Movidos e moventes. Se eles são movidos por uma outra causa. Né? E se eles são moventes, eles são causas de movimento. E o movimento é o que modifica todas as coisas, é o que cria, enfim. E aí, nesse ponto, ele vai falar do primeiro motor imóvel, né? O que move os seres sem ser movido por ninguém. Isso está no estudo dele, né? Que é uma ideia importante aí. E sobre a causa final, o Aristóteles fala sobre uma palavra grega que a gente chama de telos. Telos. Né? Dessa palavra vem teleologia, vem telepatia, televisão, que é aquilo que é colocado como meta, mas que está no futuro, está distante, mas que é uma coisa que está para o futuro, mas que está presente desde agora. Né? O telos em Aristóteles é o seguinte, é aquilo que realiza a virtude, mas a virtude não é uma coisa que você consegue amanhã, é uma coisa que você começa hoje e vai se exercitando. Então o telos é um exercício de vida, onde a gente vai adquirindo uma perfeição. Então, e o telos do ser humano é o uso da inteléquia. A inteléquia é a questão da inteligência, né? É o uso da razão, mas é ao mesmo tempo agir em conformidade com a razão. Né? É aquilo que nós perdemos. Porque hoje a gente age com razão só na questão do conhecimento, né? De conhecer, de fazer ciência. Mas falta-nos hoje a finalidade dessa ciência, né? A eticidade dessa ciência e assim por diante. Né? Então, nesse ponto, o Aristóteles ele
coloca para a gente que o homem, ele tem três, como eu disse já agora há pouco, ele tem três instâncias nesse homem, né? Ele é animal, ele é racional, ele é político. Realizar-se como ser humano é realizar-se com estas três dimensões. Não duas, não uma, as três. E a inteléquia seria isso. Você ser racional e ao mesmo tempo agir em conformidade com isto, ou seja, uma racionalidade que vai colocar você no seio de uma comunidade, né? Da procura da justiça, do exercício necessário para que a gente possa levar uma vida saudável, uma vida honesta, né, etc. E nesse ponto, o Aristóteles ele também trabalha, como Platão, a ideia do bem e a ideia da virtude. Isso aqui é importante que a gente destaque, porque o livro quinto de Aristóteles ele vai falar de uma virtude de capital importância, que é a virtude da justiça, né? Para o Aristóteles, a virtude supõe exercício. Exercício, essa é a palavra, né? O que é o exercício? O exercício quer dizer que a virtude não é uma coisa que a natureza dá para uma pessoa. A virtude é uma coisa que a pessoa adquire, é um caráter, né? Por exemplo, para o Aristóteles, você só se torna bom fazendo coisas boas. Você só se torna justo praticando a justiça. Não tem como você pensar na justiça e dar por isso mesmo, né? Por exemplo, nós podemos ter ideias assim, as mais claras a respeito de uma virtude. Nem por isso seremos virtuosos. Para o Aristóteles não basta saber, tem que fazer, tem que exercitar. Então ele diz, o homem se torna bom e mau fazendo atos bons e maus, né? E ele diz o seguinte, o que é o bem? O bem tem múltiplas faces, depende também dos interesses que a gente tem, das ocasiões. Então, algumas vezes, o bem pode ser o nobre, o vantajoso, o agradável, né? Então, cada um com a sua especificidade. E o mal pode vir igualmente da mesma forma. Então seria o vil, contrário do nobre, o prejudicial, contrário do vantajoso, e o doloroso, que é o contrário do prazer, do agradável, né? E os vícios e as virtudes, então, são apenas modalidades de escolha. Quem escolhe o bem, obviamente, vai estar virtuoso. Quem escolhe o mal vai ser vicioso e assim por diante. O bem depende da inclinação de cada um e está condicionado à busca da mediania. E aqui eu peço atenção a vocês sobre este detalhe, a mediania. A mediania não é uma invenção de Aristóteles, o Platão fala nisso o tempo todo nos seus livros. O que é a mediania? A mediania é você encontrar um meio termo, encontrar o justo meio, ou seja, das atitudes que a gente tem, ou dos comportamentos que a gente tem, encontrar aquilo que é assim o adequado à nossa natureza. Por exemplo, numa alimentação, encontrar a nossa alimentação adequada, né? Beber água adequadamente, ou beber, por exemplo, uma cerveja, um vinho, né? Socialmente, ou seja, de forma que não nos prejudique, né? Por exemplo, você vai numa festa, se você não bebe, você não se socializa. Então, mas se você beber demais, você pode perder a mão dessa socialização e ficar doente. Então, o meio termo é você nem deixar de fazer as coisas, nem fazer. É sair dos exageros, né? Exagero do menos e o exagero do mais, né? Nesse sentido, o Aristóteles ele coloca as questões bem assim. As nossas ações, elas estão entre a falta e o excesso, né? Tudo que caminha para a falta e para o excesso é vício. Tudo que volta, né? Tudo que caminha assim em direção ao meio, saindo, por exemplo, do excesso, saindo da falta, vindo em direção ao meio, é um exercício de virtude. Vou dar um exemplo assim, bem simples para a gente entender isso aqui. Vamos falar, por exemplo, da alimentação.
Por exemplo, se a gente comer demais, sem exercitar, sem trabalhar, né, ter uma vida sedentária, então se a gente comer demais, a gente fica obeso. Né? A obesidade vai trazer problemas sérios de saúde, como por exemplo questões cardíacas, né, diabetes, enfim. Isso não é, esse é vício para o Aristóteles, né? É uma coisa que prejudica a nossa saúde e a gente tem, a procura da saúde é uma virtude. Mas se a gente fizer o contrário, né? Por exemplo, da gente não comer nada, né? Achar que a comida faz mal, né? A gente pode caminhar para a anorexia, né? E a anorexia, ela é um problema, né? Porque então a pessoa vai ficar doente de igual forma. Então, tanto a falta, né, no caso da anorexia, quanto o excesso, no caso da obesidade, para o Aristóteles seria um vício. Né? Mas quando você está numa dessas situações, se a gente adquire o hábito de uma dieta que nos devolva a saúde, né, o nosso peso ideal, isso seria estar na virtude. Então, espero que com isso a gente tenha entendido o que é exercício para o Aristóteles, né? Nesse sentido assim. Bom, uma outra coisa importante também, que está na metafísica do Aristóteles, são dois termos, né? Um chamado de ato, o segundo é potência. Ato e potência. Isso é importante explicar aqui, porque o Aristóteles está dando solução a um problema sério, que já existia antes de Sócrates, né, que foi despontado antes de Sócrates. É o seguinte, sobre a questão do conhecimento do ser. Antes de Sócrates, né, surgiram dois filósofos, né, um deles se chamava Heráclito e o outro se chamava Parmênides. E eles trouxeram um problema muito sério em relação à questão do conhecimento do ser, né? Da possibilidade do conhecimento do ser. O Heráclito ele dizia o seguinte, que nós não podemos conhecer o ser porque é próprio da natureza ela se modificar o tempo todo. A natureza ela se modifica, né? Existe movimento, então você não toma banho 2 vezes no mesmo rio, né? Porque amanhã o rio é outro rio, você também é outra pessoa, tudo muda o tempo todo, né? Então é da essência do ser mudar. Então se o ser muda e você também muda, então não tem como você falar de uma essência do ser e de você conhecer o ser, né? O que você pode é captar o ser assim no átimo, né? Porque a natureza ela se esconde o tempo todo, né? Ela não é ela mesma, ela é furtiva. Então isso trouxe um problema para a questão do conhecimento. Nós não podemos conhecer o ser. E o Parmênides, ao contrário do Heráclito, né? O Parmênides era um filósofo da cidade de Eleia, o Parmênides vai dizer o seguinte, não, o ser, se ele existe, ele não muda, ele não pode mudar. O ser é da essência dele não mudar, né? Se ele mudar é porque ele não era o que é, né? Ele era outra coisa. Então, o Parmênides ele cunha um verso bem assim, o ser é, o não ser não é. Né? O Heráclito dizia, o ser e o não ser é a mesma coisa. O Parmênides vai dizer, não é a mesma coisa. Ser é algo, não ser não é algo. Então, o que isso parece uma besteira, mas não é. Né? Em toda fala que a gente faz, em todo discurso, essas duas noções estão lá, né? No simples enunciado de um ser. Então, para o Parmênides é o seguinte, pau é pau, pedra é pedra. Né? Pedro é Pedro, Paulo é Paulo, né? Homem é homem, mulher é mulher. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é esse tipo de coisa assim que parece óbvia, mas que não é tão óbvio assim, né, na questão do conhecimento. Ocorre que o Parmênides estava falando
de uma situação importantíssima, que é a questão do conhecimento do ser, do pensamento, né? O ser é pensável, o ser é discursável, né? Ele é proferido. Então, pensar e dizer o que o ser é a mesma coisa que o ser. Se o ser é, ele pode ser dito, ele pode ser pensado, ele pode ser dito. Então, no nível do pensamento, o ser é um conceito, e o conceito não muda. Se ele muda, você tem um outro conceito, que é outro conceito, não aquele. Então não muda, o conceito não muda, a ideia não muda. É por isso que o Platão gostava do Parmênides, inclusive escreveu um livro, né, a respeito, intitulando o livro de Parmênides, né, e a respeito do ser, essa perenidade do ser. Esse problema do conhecimento, né, que o Heráclito diz, nós não podemos conhecer o ser, e o Parmênides que diz, podemos conhecer o ser porque ele não muda, isso levou o Platão a falar, né, a escrever o mito da caverna, lá no livro 7º da República. Né? Então o mundo de Heráclito é o mundo da caverna, o mundo de Parmênides é o mundo das ideias, é o mundo inteligível. E o Aristóteles, como ele não aceita essa divisão do Platão, né, essa divisão, né, ruptura entre dois mundos na questão do conhecimento do ser, ele cria esses dois termos, né, para dizer o seguinte, que o ser, né, é da natureza de cada ser ele mesmo e ao mesmo tempo diverso. Ou seja, ele é e muda, e que é possível conhecê-lo. Então o ser existe em ato e em potência. O que é a existência em ato? A existência em ato é o momento atual do ser, é o ser atuando, é o seu momento presente, toda a vida presente, em qualquer época da vida. Né? Vamos pegar, por exemplo, pegar o poeta Vinícius de Moraes. Né? Vinícius de Moraes, ele viveu, aí morreu em 1980, né? É um poeta assim, popular, famoso no Brasil, músico. Né? A gente tem fotos do Vinícius de Moraes desde quando era bebê até os 60 anos, quando ele morre. Né? Como ele aparecia assim muito show, tem fotos, muitas fotos do Vinícius de Moraes. Então, se a gente pegar cada foto dele em cada ano em que ele foi fotografado, cada foto é um momento atual desse ser, né, do poeta Vinícius de Moraes. Mas se a gente pegar a foto dele bebê, até os 60 anos, né, todas as fotos que vêm depois é o ser em potência. Então, potência é o vir a ser do ser. É a existência futura desse ser. É a promessa de vida, de restante de anos que esse ser tem. Ele pode até não chegar lá, mas existe isso em potência. Por exemplo, em todo homem existe um pai em potência. Né? Nem todos os homens serão pais, mas todos eles poderão ser pais. Né? Em toda árvore existe frutificação, várias vezes. Né? Em toda mãe existe a maternidade. Então, as mães poderão ser mães e outras não. Mas isso é potência. E quando elas forem mães de fato, serão mães em ato. Mas enquanto elas não são, elas são mães em potência. Né? Aquilo que a gente chama em potência. Esses são termos de Aristóteles. Fantásticos esses termos. Por quê? Porque ele resolve um problema que parecia sem solução. Né? O ser é aquele que muda o tempo todo, sem deixar de ser fiel a si mesmo. Né? Por exemplo, todos nós nascemos, fomos crianças, né? Nos tornamos adolescentes, jovens, adultos, depois vamos ficar velhos, né? Depois morreremos. Então a nossa trajetória, né? O arco da existência, tem tudo isso. Nós existimos em ato, né? E tudo aquilo que virá nos acontecer com os anos é tudo em potência, já está inscrito no corpo de cada um, na vida de cada um. Então é isso que o Aristóteles chama de ato e potência. Correto? Bom, uma outra coisa importantíssima que o Aristóteles faz, né? Vocês que leram aí o segundo livro da República de Platão, onde ele fala da justiça,
né? Vocês viram lá que o Platão ele tinha uma restrição muito grande aos poetas. E, partindo dos poetas, a arte de forma geral. Né? O Platão dizia que a arte tinha que ser censurada, lembra? Que os poetas eles descreviam os deuses de forma inadequada e que então algumas fábulas, alguns relatos, narrativas dos poetas não deveriam ser colocados à disposição das crianças. E o Platão tinha uma birra muito grande também com os filósofos chamados aedos, né, que faziam imitação de Homero, né, assim fazendo se passar como imitadores de poetas, né, declamações de poesia, assim, né, que seriam mais ou menos os nossos atores de hoje, né, que decoram poesias e se apresentam. E o Platão tinha uma birra disso. Ele inclusive achava que a arte nos distanciava da verdade. Né? Lá no final da República tem uma passagenzinha lá que eu costumo chamar de a cama de Sócrates, né? Porque ele coloca o Sócrates nesse diálogo. Né? Ele diz bem assim, para vocês entenderem como que o Platão fazia. Eu estou falando do Platão porque eu quero falar como que o Aristóteles melhora um pouco essa situação. A cama de Sócrates, ele diz assim, olha, existe a ideia de cama, projeto de cama, a forma cama, né, que não é material, ela é espiritual, ela é racional, ela é abstrata, né, ela é apenas um conceito. Ela existe primeiro na ideia de Deus, a cabeça de Deus. Né? Vamos colocar assim para a gente entender melhor. Deus então tem o conceito, a ideia de cama. Né? Aí vem o marceneiro. O marceneiro, ele, inspirado por essa ideia de Deus, ele realiza a cama, ele materializa a cama, ele faz a mobília cama. Né? A cama que a gente usa para dormir. Então, então, essa cama que o marceneiro está fazendo, no esquema de Platão, já é imitação daquela ideia de Deus. Deus tem um modelo, paradigma. Aquela cama é apenas um exemplar. Então, a verdade é esse modelo. A cama é um exemplar dessa verdade, está distanciado dessa verdade. Desculpa, só um minutinho só, deixa eu desligar. Aí essa ideia de cama que Deus tem, né, ela é a verdade para o Platão. E, no caso, a mobília cama, ela é uma imitação. O que faz o artista? Vamos pegar, por exemplo, o Van Gogh, né, que tem um quadro muito bonito, né, do quarto dele. Né? Vamos pegar a cama do Van Gogh. Lá vai o Van Gogh e pinta a cama que o marceneiro fez para ele. Então você tem a ideia de Deus, a cama do marceneiro e o quadro do pintor. Desculpe, tá. E o quadro do pintor. O que faz o Aristóteles? Desculpe, me atrapalhei um pouco. Mas aí é o seguinte, então a arte para o Platão, ela afasta, está no terceiro grau fora da verdade. Né? A arte, ela não realiza a verdade. Né? Só um minutinho. Então, a arte, ela não realiza a verdade, ela está a 3 graus abaixo da verdade. Né? E então a arte para o Platão passou a ser uma coisa assim complicada. Né? O Platão não é muito benfazejo com a questão da arte, pelo menos é o que parece, assim, lendo apenas a República. Né? É verdade, né? Tem que dar um desconto. O Platão é o filósofo que mais cita poetas em suas obras. Né? Agora, voltando ao Aristóteles, o Aristóteles ele dá à arte uma nobreza que até hoje a gente não deixou de considerar. Né? O Aristóteles ele fala sobre a finalidade da arte.
E entre a finalidade da arte, que é o alumbramento, etc., o Aristóteles diz que a arte ela cumpre uma função humanizadora. E a palavra que ele dá a isso se chama catarse. Catarse. O que é catarse? Catarse é uma espécie de purificação dos sentimentos, né? Uma melhoria de si mesmo através da fruição da arte, né? E aí eu queria remeter vocês a algumas canções, né, que fazem e que se referem diretamente a isso. Por exemplo, tem uma canção portuguesa chamada Foi Deus, né? Nessa canção tem alguns versos lá em que ele diz assim que o fado, ele canta fado, né, para espantar os males, né? Aquela velha história de quem canta seus males espanta, né? Essa é uma função que o Aristóteles refere em sua sobre a arte, né? Tem uma canção também do Fala Mansa, né? Essa banda brasileira de forró, né? Em que ele diz assim, ó, eu tô rindo à toa, mas é rindo assim, o tempo voa e ajuda a vida a melhorar. Então, é também uma canção